Olá, nesta aula damos início ao nosso estudo das funções quadráticas. Agora que já estudamos as funções lineares e afins, o estudo das funções quadráticas é a próxima etapa natural. Nessa aula estaremos falando da definição, nós sempre começamos com a definição, e depois passaremos para uma discussão preliminar de domínio e imagem. Eu digo preliminar porque nós temos que adquirir alguns conhecimentos para que nós possamos fazer uma análise mais profunda desses dois elementos. Pois bem, então vamos lá à nossa aula. Primeiro vamos começar com a nossa definição. Então dizemos que uma função dos reais nos reais ela é dita quadrática ou de segundo grau, se ela puder ser escrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c, que é como está escrito aqui, em que a, b e c são constantes, é aquilo que nós vamos chamar de parâmetros, e necessariamente a é diferente de zero. Óbvio, né? Porque se o a não for diferente de zero, esse termo aqui vai ser nulo e a função não é quadrática, é no máximo uma função afim. Pode até ser constante se o b for igual a zero também. Então, uma vez que isso tenha sido definido, nós podemos colocar num formato um pouco mais matemático e dizermos então que f é quadrática, c e somente c, para todo x pertencente aos reais, f de x tem esse formato e o a tem que ser diferente de zero. Então, com isso daqui, nós fazemos uma definição do que é uma função quadrática, que é basicamente o mesmo que está dito aqui, só que em uma expressão simbólica. Vamos então ver o tipo de gráfico esperado para essas funções. Nós temos aqui 4 tipos, eles não esgotam as possibilidades, mas nós temos aqui 4 funções quadráticas. Eles não esgotam as possibilidades porque, se vocês perceberem, o termo linear está excluído em todas elas. Então, existem mais possibilidades, mas essas 4 possibilidades aqui já, de certa maneira, evidenciam algumas coisas importantes que nós gostaríamos de ressaltar. Em particular, que vai ser muito importante para a gente, a questão das funções quadráticas, elas terem mínimos ou máximos. Então, essas funções, se não tem um mínimo, tem um máximo. Isso vai ser bastante importante para a discussão do domínio, de imagem. Nós vamos querer caracterizar muito bem esses pontos de mínimo, é um ponto importante, evidentemente, da função. Então, isso daí vai ser bastante importante no processo de conhecimento e descrição, ou seja, caracterização da função quadrática. Então, seguindo para a questão do domínio e imagem, e mantendo aqui o gráfico como uma maneira de nos lembrarmos de algumas coisas, nós podemos começar perguntando pelo domínio. Bom, o que acontece? Toda vez que a função não implica em restrição no valor de x, o domínio é o conjunto de todos os reais. Então, se não há restrição ao valor que a variável x pode assumir, então o domínio é de todos os reais. Vejam que isso não seria verdade, vocês podem estar se perguntando assim, mas e como é que seria essa restrição? Se eu tivesse uma função f de x igual a raiz de x, essa função tem restrição no domínio. O x não, se eu estou pensando em funções reais, o x não pode ser negativo. Então o domínio aqui teria que ser os reais positivos, incluindo o nulo. Tá? Então, como no nosso caso não tem restrição, vamos para frente. O contradomínio também é o conjunto de todos os reais, ou seja, o contradomínio é toda a reta que compõe o eixo das coordenadas. Tá? Mas e a imagem? A imagem é um pouco diferente, porque vejam, aqui, por exemplo, pegando esse caso específico, um conjunto de x, aliás, um conjunto infinito de
variáveis y, de valores de y, que não estarão correspondendo a nenhum x. Então, esses elementos não estão na imagem, porque não tem um x que lhes corresponda. É aquele negócio de não ter um x que aponta para um y, tá certo? Então, a imagem não será do mesmo tamanho que o contradomínio. O contradomínio é o eixo dos y e a imagem é um subconjunto do contradomínio. Por quê? Porque não serão todos os y pertencentes a R que estarão associados a um x0 particular pertencente aos reais. E isso por quê? Porque essa equação aqui nem sempre tem solução nos reais. Tá certo? Então essa é a primeira, é uma discussão preliminar, evidentemente. Nós vamos ter muito mais a falar disso, mas é uma discussão que permite compreender, já com vistas ao gráfico, da questão do domínio, do contradomínio da imagem. Tá certo? Então um exemplo em que essa função teria uma situação, essa função que está aqui, teria um valor de y que não teria correspondente em x, é o y igual a menos 4. Porque se o y for menos 4, não tem nenhum x que ao quadrado dê menos 4. Então, este valor aqui de y não está na imagem da função y igual a x ao quadrado. Tá? Isso, então, é um exemplo. Então, é isso. Obrigado por assistir. Na próxima aula, nós vamos entrar um pouco mais na descrição dessas funções. Obrigado.